Amém. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, primeira carta de João. Primeira carta de João, lá no finalzinho da sua Bíblia, capítulo 4. Primeira carta de João, capítulo 4. Primeira João, capítulo 4, a partir do verso 1, diz o seguinte: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus, não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Se eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Vamos orar mais uma vez nessa noite. Pai querido, Pai amado, nós te pedimos, Senhor, como temos feito todos os domingos em que a gente medita na palavra, no teu evangelho, nos teus ensinamentos, e mais uma vez nós clamamos: ilumina nosso coração, ilumina nossa mente, que teu Espírito Santo nos ilumine a todos nós, para compreendermos as Escrituras, compreendermos o que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Fala aos nossos corações, fala nas nossas vidas, em nome de Cristo Jesus, amém, amém, amém. Existem muitos momentos que nós, como cristãos, como seguidores de Jesus, muitos momentos em que a gente está vivendo uma determinada situação, ou a gente está em um determinado local, e a gente fala: isso é de Deus, isso é de Deus. Uma situação, uma conversa, a pessoa fala alguma coisa, a gente vira para ela e fala: isso aqui é de Deus, Gui, espaço cultural é de Deus. E a gente tem vivido um tempo e um momento em que sermos capazes de discernir aquilo que é de Deus daquilo que não é de Deus se faz cada dia mais urgente, cada dia mais necessário. Sempre foi necessário, mas me parece que o tempo que a gente vive torna isso uma tarefa urgentíssima da igreja, uma tarefa urgente nossa, como indivíduos e como um coletivo. E a minha esperança nessa noite, ao meditarmos nessa primeira epístola de João, é que nós tenhamos uma contribuição, tenhamos uma ferramenta para que a gente seja capaz de discernir os espíritos, para discernir aquilo que é de Deus daquilo que não é, para discernir aquilo que é de Deus daquilo que é do diabo, para discernir aquilo que é certo daquilo que é errado, para discernir aquilo que é bom daquilo que é mal. E é óbvio que eu não tenho a expectativa de que, através dessa mensagem, a gente será capaz de desvendar todos os mistérios e saber bater martelos de maneira categórica, ao ponto da gente colocar a mão no fogo pelo aquilo que a gente está pensando. Não. O mundo é complexo,
As situações são complexas, são difíceis, por isso que a palavra aqui não é julgamento, é discernimento. É sabermos discernir, sabermos tatear as situações, para que a gente consiga, termos um faro, sentir o cheiro e falar: isso aqui tem cheiro do bom perfume de Jesus. Isso aqui está cheirando mal para chuchu. Isso aqui tem uma coisa errada aí. E sermos capazes de discernir. Tem gente hoje em dia que está vivendo uma situação, assim, situações extremas, em que as pessoas estão tendo dificuldade de discernir se a terra é plana ou se ela é redonda. A gente chegou nesse tempo, nesse momento. As pessoas, elas assistem às vezes vídeos do YouTube e elas falam: puxa, será que não é verdade? Será que não é verdade? É nesse nível de problema que a gente está, que me parece mais grave do que os nossos irmãos, talvez, lá do primeiro século. Então, as coisas estão realmente confusas. Sabe, tem uma nuvem assim cinzenta que dificulta a gente enxergar aquilo que está do outro lado. Existem situações que a gente está vivendo hoje. Eu tive a oportunidade recentemente de ouvir uma notícia, acho que era no rádio, em que a pessoa estava falando a respeito de um retrospecto sobre a pandemia e sobre a questão da vacina. E em um dado momento ela estava falando assim: olha, você já ouviu histórias como essa? Que a vacina é um chip, o chip que vai ser colocado, que a vacina está adulterando o DNA inteiro da pessoa, que a vacina está sendo usada para detectar onde que a gente está, como se a gente já não tivesse sido detectado, pelo celular que a gente tem. Então, é assustador saber que essas mentiras, que esses engodos, que essas fake news, que essas situações que tornam o discernir difícil, elas surgem justamente do povo do Evangelho, do povo de Jesus, da igreja. Às vezes o jornalista não tem, às vezes, a visão total, ele não conhece a nossa cultura. E quando ele fala de chip, ele às vezes não faz ideia do que ele está falando, mas a gente sabe que tem a ver com o filme lá que a gente assistiu do Deixados para Trás, com algum pastor que pregou para a gente que o anticristo ia vir e ia colocar um chip, dentro, como se a Bíblia falasse de chip, mas isso está na nossa cultura, no nosso imaginário. E o problema é que a falta de discernimento fez com que o povo de Deus começasse a contribuir com um ambiente ainda mais complicado, com um ambiente ainda mais cinzento e mais difícil de discernir aquilo que é daquilo que não é. E hoje, muitas vezes, quando já está claro e óbvio que a vacinação, gente, permitiu que a gente estivesse aqui agora sem máscara, muitos de vocês, ainda pessoas falam: será? Será? Então, discernir. Quantas conspirações cósmicas, planetárias, terrenas, as pessoas ficam na dúvida: será que é isso? Será que é aquilo? Posso confiar? Posso acreditar? Quantas questões inerentes ao ambiente político difíceis de discernir. E obviamente política é difícil de discernir mesmo, mas a coisa está numa situação ainda mais complicada. Eu me lembro, no começo da pandemia, eu recebi uma ligação de um irmãozinho que falou assim para mim: pastor, esse camarada aqui é do diabo, e esse aqui é de Deus. Eu falei: meu irmão, eu pensei muita coisa e tentei me controlar ali. Falei: meu irmão, será que a gente tem uma capacidade assim tão grande de discernimento ao ponto da gente fazer uma afirmativa tão categórica, que está mexendo com as suas emoções, de afirmar que esse cidadão, ele é do diabo e esse é de Deus? É incapacidade de discernir o ambiente público, o ambiente político, que é difícil, Então, isso toca a questão, obviamente, da política. Isso toca a questão da igreja. Esse pastor é de Deus? Esse pastor é herege mesmo?
Esse pastor aí, ele está pregando a verdade ou ele está pregando a mentira? Será que ele está tentando nos confundir? Será que essa denominação é de Deus? Será que essa igreja é seita? Quantas vezes a gente se coloca, nós cristãos, e a gente fica na dúvida? A gente parece que não consegue ter as ferramentas em mãos necessárias, espirituais, para sermos capazes de discernir. E vai ficando difícil de discernir se aquele post do Facebook é de Deus ou não é de Deus. Se aquela atitude cristã é de Deus ou não é de Deus. Se aquela atitude é cristã ou não é cristã. E assim por diante. E obviamente, dentro da nossa vida, nós temos muitas questões genuínas que nós precisamos discernir, mas são difíceis. Será que eu saio do meu emprego e vou para aquele outro? Ah, mas esse aqui eu vou ganhar mais, esse aqui eu estou ganhando menos. Será que é só uma questão de dinheiro para eu saber se eu saio daqui e vou para o outro? Como que eu tomo essa decisão? Será que é de Deus? Será que não é de Deus? Será que essa amizade é de Deus? Será que essa amizade é boa ou é ruim? Será que está me fazendo bem ou está me fazendo mal? Será que essa pessoa com quem eu estou pensando em casar, será que isso aqui que está acontecendo, esse namoro, é de Deus? Pastor, é de Deus? Eu não sei, você que tem que discernir, eu vou te dar as ferramentas hoje. Mas o ponto é difícil discernir, e a gente precisa saber discernir, se aquela relação que a gente está construindo, se o próximo passo que a gente vai dar, é realmente algo que é de Deus ou não. Será que aquele conselho que o irmão me deu, será que esse conselho é de Deus ou não é de Deus? Ah, mas o irmão lá, ele ora muito. O irmão lá, ele dá umas profecias boas. Ele já revelou umas coisas aí. É de Deus ou não é de Deus o que ele está me falando? Como que eu avalio isso? Como que eu sei? Quantas dúvidas na nossa vida surgem e a gente não sabe se vai para a esquerda ou para a direita. E como eu disse no início, a gente vai continuar tendo dúvida, vai continuar sendo difícil, a gente vai ter que continuar fazendo escolhas. Mas existe algo necessário que nós precisamos ser capazes de discernir. E o texto que nós lemos diz o seguinte: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Quando a gente lê esse texto, a gente é tentado a fazer uma interpretação muito simples, assim, muito literalista, e fala assim: se professar que Jesus veio em carne é de Deus. Então, assim, essa situação, né? A atitude do Putin na guerra é de Deus ou não é de Deus? Você bate o telefone: Putin, você confessa a Jesus que ele veio em carne? Eu confesso que ele veio em carne. Ah, então é de Deus. O cara é de Deus, meu. Gente do céu, é muito complicado a gente fazer essa interpretação literalista, porque vocês já ouviram falar na Alexa? Quem conhece a Alexa? Levanta a mão. Todo mundo conhece, hein? Vocês estão tão chique, internacional, hein? O que é a Alexa? A Alexa lá é a inteligência artificial da Amazon. A Apple tem a inteligência artificial dela, que é a Siri. São aquelas vozes que às vezes a gente está numa reunião e começa a falar no celular. Se a gente chegar para a Alexa e falar: Alexa, repita comigo, Jesus Cristo veio em carne, a Alexa vai responder. Ela é de Deus? Ela não é de Deus porque ela professou. Ela professou, ela falou. Então assim, não é tão simples assim. O diabo pode vir e professar que Jesus Cristo veio em carne. O diabo é de Deus agora porque o diabo professou, falou a sentença, falou as palavras corretas. O nome de Jesus pode estar em muito lugar. Mas será que o fato da pessoa ter Jesus na boca, professando uma sentença teológica, da maneira como está literalmente aqui no texto, torna aquela pessoa automaticamente e necessariamente de Deus? Torna aquele espírito algo bom? Será que toda organização, toda situação em que você tem gente professando Jesus, que Jesus veio em carne, será que necessariamente a gente pode afirmar que a gente foi capaz de discernir o Espírito, então aquele Espírito é de Deus? Me parece assim, muito óbvio que a coisa não pode ser interpretada como se a gente estivesse falando de palavras mágicas.
A coisa é muito mais profunda quando a gente entra no assunto de discernimento espiritual. É muito mais profunda. Então, para a gente tentar discernir o que é de Deus do que não é de Deus, discernir com qual espírito eu estou lidando. É um espírito de Deus ou um espírito maligno? É um espírito de Deus ou um espírito do anticristo? É de Cristo ou do anticristo? É do reino ou do antirreino? Eu espero que, através da exposição de 1 João, fique claro aquilo que a gente precisa entender e compreender, as perguntas que nós precisamos fazer para sabermos se de fato aquele espírito, ele verdadeiramente professa que Jesus vem em carne. E o primeiro elemento que a gente vê aqui em 1 João, está lá no verso 8 do primeiro capítulo. Se você quiser deixar aberta a carta, aí ela não é uma carta muito extensa, a gente vai ficar navegando em alguns versículos. E o primeiro ponto diz respeito à seguinte pergunta: você quer saber se é de Deus ou se não é de Deus? Você tem que fazer a seguinte pergunta para o espírito com que você está lidando, né? Espírito, a gente está falando muitas vezes aqui de um indivíduo com que a gente está lidando, uma pessoa. Você quer saber se uma pessoa é de Deus ou não é de Deus, se aquele conselho é de Deus ou não é de Deus? Você tem que avaliar, testar aquele espírito. E a primeira pergunta é: tem hipocrisia aí? Tem hipocrisia aí? 1 João 1, de 8 a 10. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Você vai confiar em gente que fala que não peca? Você vai confiar em gente que se acha santa? Você vai confiar em Deus, em gente, em pessoas, em indivíduos, em políticos, em irmãos da igreja, irmãs da igreja, em pastores, em pastoras, em bispos, em apóstolos, em anjos, que chegam para você e falam assim: eu sou o cara, eu sou santo, eu estou sem pecado. É claro que talvez não fale dessa maneira, tão grosseira como eu estou falando assim, tão categórica. Mas você sabe quando a pessoa, ela nutre dentro de si aquele sentimento de que ela é mais santa que você, e pelos poros da pessoa exala uma certa vaidade religiosa. Você vai acreditar nesse tipo de gente? Você vai acreditar nesse tipo de pessoa? Você vai acreditar nos conselhos que procedem daí? Porque conforme 1 João 1, de 8 a 10 nos diz, aquele que fala que está sem pecado é um mentiroso. É, na verdade, um hipócrita. Está vestindo uma máscara para se enganar a si mesmo e enganar os outros. Hipocrisia pura. 1 João 3,18. Pula um pouquinho aí para frente. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. O hipócrita é alguém que ama da boca para fora. É alguém que fala bonito. É alguém que tem um discurso bonito. É alguém que tem um discurso de gente santa. É alguém que tem um discurso de gente pura. Normalmente, campanha política tem muito disso. Todo mundo é santo, você não tem ninguém ali. Todo mundo esconde tudo que tem que esconder, para aquilo não ser usado como arma em algum tipo de campanha eleitoral. Ora, 1 João está nos ensinando que a hipocrisia, a mentira, a falta de verdade, a falta de integridade, a falta de caráter. E obviamente eu não estou dizendo que você tem que ser perfeito de caráter, nós temos nossas falhas, mas é justamente isso, é assumir a sua imperfeição. A tua integridade, ela começa quando você assume justamente que você não é perfeito, que você peca, que você erra, que você é falho. E quando você se coloca numa relação com Deus, você se coloca como alguém que é verdadeiramente humilde, verdadeiro.
E quando você se relaciona com o outro, você tem que se relacionar através daquilo que o Espírito faz em nós, de uma maneira sincera, honesta, verdadeira. Agora, quando a pessoa se relaciona com você e não tem verdade, quando a pessoa se relaciona com você, ela é dúbia. Quando você, tem algumas pessoas, eu ouvi isso de um amigo recentemente, do antigo chefe dele, ele falou assim, aquela pessoa era estranha, André. Eu não conseguia ler ela. Eu não conseguia saber se ela estava feliz, se ela estava triste. Pessoa fria, pessoa calculista, pessoa com a máscara 24/7. Gente maquiavélica, gente hipócrita, gente mentirosa, gente maliciosa. Você quer saber se é de Deus ou se não é de Deus? Escute o que João está nos dizendo. Escute o que João está nos dizendo, porque o espírito que não é de Deus, o espírito do diabo, o espírito do anticristo, ele vem para enganar, ele vem para confundir, ele vem para, em forma às vezes de anjo de luz, como a palavra nos ensina, parecendo que é, mas não é. Não confie em santinhos, porque muitíssimo, se não 100%, 99,999% de certeza que é do pau oco. Do pau oco. Você vai levar uma bola nas costas assim, bonita. Então, tem hipocrisia, tem mentira, tem engano. Isso aí provavelmente não é de Deus. Dá para discernir, dá para perceber. Dá para sentir o cheiro no ar. E você tem que ser capaz de separar isso, para você poder fazer as escolhas certas. Segunda pergunta para fazer para o espírito com que você está lidando. É um espírito egoísta? Tem egoísmo? Tem egoísmo aí? É individualista? Não se doa? Não serve? Mas só vem a mim. Vem a mim, é sobre mim. Você já conversou com pessoa que só fala dela? Já conversou com gente que você não consegue falar, porque a pessoa é tudo sobre ela. Você conta alguma coisa, mas um dia eu fiz um negócio que foi melhor do que isso aí. Mas você já comeu, um dia eu comi melhor que isso aí. Mas você fez um dia eu viajei para outro lugar melhor que isso aqui. Mas a minha família é muito melhor, a minha família... Você fala assim, nossa, estou com um problema, meu filho não tá quase repetindo de ano. Meus filhos não. A pessoa fala assim, né? Meus filhos não. Só ela, cheio dela, assim, ela respira ela mesma, assim, é uma simbiose dela com ela. 1 João 2, de 15 a 17. Olha o que João diz aqui. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, o que há no mundo? O que há nesse sistema mundano? O que há nessa lógica mundana? O que há nessa lógica diabólica? O que há nessa lógica perversa? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando você está lidando com o Espírito, você precisa discernir se é de Deus ou se não é de Deus. Veja quanta cobiça há naquela conversa, quanta cobiça há naquela atitude, quanta cobiça há naquele espírito. Tente perceber o quanto é sobre aquela pessoa. Tente perceber o quanto é uma atitude, são ações para o benefício próprio. O quanto não há serviço, o quanto não há doação, o quanto não há entrega, o quanto não há divisão, é só multiplicação do que interessa. Vamos para mais um, 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Tem gente que não quer dar a vida para ninguém. Tem gente, muitas vezes, que
professa com a boca que Jesus Cristo veio em carne. Mas quando entra na dinâmica da vida comunitária, olha para a igreja, olha para as situações, olha para tudo que existe aqui, como que eu posso me beneficiar? Como que eu posso tirar vantagem? Nunca a pergunta é como que eu posso servir mais? Como que eu posso ser mais útil? Como eu posso me doar? Como eu posso dar a minha vida pelos meus irmãos? Como eu posso dar a minha vida para quem mora aqui no bairro? Como que eu posso servir mais? Não, eu e eu. Você vai ouvir o conselho de alguém que não serve? Você vai ouvir o conselho de alguém que se aproveita das situações? Você vai ficar ouvindo o conselho de gente que só quer tirar vantagem? Eu me lembro que eu tive uma amizade e em um dado momento eu parei assim, eu tinha acho que os meus, 13 anos de idade. Eu falei assim, esse camarada é insuportável, não dá para conviver com ele é muito egoísta, ele só pensa nele, tudo dele é melhor, tudo dele é mais legal. E eu lembro que eu pensei comigo assim, eu falei assim, se eu quiser ser amigo desse camarada, eu tenho que decidir ser amigo dele. Porque se eu não tomar uma escolha, uma decisão, falar, eu vou ser amigo dele do jeito que ele é, seria impossível. Agora, e os conselhos dele? Será que eu vou ouvir? Com que tipo de atenção? Com que tipo de cautela? Com que tipo de cuidado? Será que ele está tirando vantagem de mim? Será que ele quer o meu bem? Você entende? Discernir. Aqui está mais um elemento. Pergunte para esse espírito aí. Pergunte para ele. É egoísta? Você é egoísta? E tente discernir. Mais um, versículo 17. Logo na sequência. 1 João 3,17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Quem tem dificuldade em doar, quem tem dificuldade em dividir, em repartir, quem tem dificuldade em acudir, quem tem dificuldade em se entregar pelo outro, quem tem dificuldade com isso, é um espírito que não vem de Deus. É um espírito que não procede do Cristo, que é pura doação, que é pura entrega, que é zero egoísmo. E a nossa identidade como comunidade de fé é o serviço. É o serviço. Não há espaço na comunidade de fé do Cristo para egoísmo. Aqui é tudo sobre serviço. Tudo que a gente faz aqui é serviço. Tudo que a gente faz aqui é para o outro. Tudo que a gente faz aqui é para beneficiar o trem, nunca nós mesmos. Igreja não é um lugar para você tirar vantagem. Igreja não é um lugar para você passar perna nos outros. Igreja não é um lugar para você se beneficiar. Igreja não é um lugar para você enriquecer. Igreja não é um lugar para você buscar prosperidade financeira. Porque isso tudo está dentro de uma lógica mundana, perversa. Isso é cobiça. Isso não é de Deus. Eu vou naquela igreja ou não vou? Pergunte. O espírito que paira nessa igreja aí, o espírito do quê? Da plata, como diria o Escobar? Do dinheiro, da riqueza, do mamon? Ou o espírito do serviço, da doação, da entrega? Analise, analise. Isso que eu estou ouvindo, essa música que eu estou escutando, esse pregador que eu estou escutando, a mensagem dele, de que espírito é isso aí? É aquela autoajuda poderosa que vai fazer você se sentir poderoso tal? É aquela teologia coach na veia que vai fazer você falar, eu vou sair daqui agora, depois dessa mensagem, e vou fazer supino. Está entendendo? Que lógica que é essa? É de Deus? Ou é uma mensagem que vai fazer você se perguntar, como que eu posso doar mais? Como que eu posso me entregar mais? Como que eu posso servir mais? Isso vai te ajudar a discernir os espíritos. 1 João 1:2. Outra questão importante para você perguntar para esse espírito com que você está lidando, se ele é de Deus ou se ele não é de Deus, se ele procede de Deus ou se não procede de Deus. Ele pode estar falando para você assim, Jesus veio em carne, Jesus veio em carne, mas ele está a favor da vida? Ele está a favor da vida? Olha o que 1 João 1:2 disse,
diz: a vida se manifestou. Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. A plenitude da vida está no Cristo. E Cristo se manifestou em carne. Nós vimos a vida, ela se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. O Espírito com que você está lidando ama a vida, é a favor da vida, é a favor de que as pessoas vivam essa vida em abundância, ou é um Espírito que pode até falar sobre vida, mas é um Espírito que gosta da morte, é um Espírito que gosta de matar o corpo, gosta de ferir as pessoas, é um Espírito de violência, de agressividade, de dor, que causa sofrimento, que limita a vida, que cerceia a vida, que acaba com a criatividade da vida, que acaba com a potência da vida. Eu espero sinceramente, a cada culto, a cada domingo, eu espero que vocês saiam daqui com mais sede por viver, com mais sede pela vida que o Senhor tem nos dado. Eu não espero que vocês saiam daqui pensando assim: puxa, domingo que vem, aí sim eu vou me encher do Espírito. Não, eu quero que vocês se encham do Espírito na vida, vivendo a vida, encarando a vida, desfrutando da vida, conquistando seus sonhos, seus planos, se desenvolvendo como humanos, se desenvolvendo como família, criando seus filhos, indo no estádio de futebol, indo num bom cinema assistir um bom filme, jantando em casa, em família, vivendo, porque o nosso Deus é o Deus da vida. Como nós falamos aqui nessa manhã com Pablo, é uma alegria inefável. Se você só sente alegria inefável no culto, gente, está faltando alguma coisa na sua vida, está muito limitado. É a vida, é sobre a vida, o projeto de Deus é vida. O projeto de Deus não está engavetado entre essas quatro paredes aqui das 6h30 às 8h30. O projeto de Deus, ele explode cada milímetro da existência, cada milímetro da realidade. Um pastor que eu gosto muito, ele falou um negócio muito interessante esses dias aí, que eu gostei demais. Ele disse o seguinte: como é triste ver que a humanidade, o brasileiro, principalmente agora com esse fenômeno da uberização, todo mundo trabalhando sem parar, porque falta emprego, não consegue se realocar, as coisas estão difíceis financeiramente, e as pessoas trabalham, o home office é meio que uma armadilha às vezes, né? Diminui o custo da empresa, você fica lá aprisionado, trabalhando, você perde a fronteira do que é casa, do que é descanso, do que é trabalho, enfim, ele estava falando sobre trabalho, e ele falou assim que é triste. Ele falou assim que todo homem, toda família, todo indivíduo, todo humano, poxa, devia ter direito, sabe, para poder ter tempo livre, para ir para a praia, durante a semana, ler um bom livro, transar. Desculpa a palavra, mas é isso. Quantos casais não tem tempo para fazer amor? Não tem tempo, só trabalha. Chega na hora lá, você quer dormir. Ninguém está nem aí. Não tem tempo para a vida. Para a vida, gente. A proposta de Jesus para nós é vida, vida em abundância. Agora, o espírito com que você está lidando ama a vida? É a favor da vida? Ou quer cercear a vida? Quer diminuir a vida? Quer acabar com a sua potência de vida? Percebem? Você tem que avaliar isso, porque o nosso Deus, o nosso Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. A vida eterna, que é Ele, se manifestou, estava com o Pai e nos foi manifestada, nos foi doada. Então, se pergunte lá, quando o seu chefe chegar para você e falar assim: você ganhar aquela promoção aí, é 24/7, hein? Trabalha aí, trabalha. É de Deus ou não é de Deus?
É do Espírito de Deus ou não é do Espírito de Deus? Pergunta que a gente precisa se fazer. Quando você falar assim, poxa vida, eu preciso de mais dinheiro, trabalhar mais. Será que é de Deus? Ou será que não é de Deus? A vida é um sopro. A vida é um sopro. Quando a gente precisa fazer essa análise. 1 João 2, de 5 a 6. Mais uma pergunta para você fazer para esse Espírito, para você saber se ele é de Deus ou se ele não é de Deus. 1 João 2, de 5 a 6 diz assim: mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Olha como que a gente sabe se a gente está nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Aquele que afirma que permanece nele, ele afirma, ele fala, permaneço nele, eu sou de Deus, eu sou de Jesus, ele vem em carne. Esse que professa isso, deve andar como ele andou. Você quer saber se o Espírito é de Deus ou não é de Deus? Ele se parece com Jesus de Nazaré. Quando você pega os evangelhos aqui, você lê, e você vê a atitude, você vê a postura, você vê as falas, você vê o jeito que é com a família, o jeito que é no trabalho, o jeito que lida com as pessoas, o jeito que é na igreja, o jeito que é no mundo, o jeito que é como cidadão, como cidadã. Quando você faz essa análise, parece ou não parece com Jesus? Jesus faria aquilo que está fazendo? Dá para colocar aquelas falas na boca do Cristo? Aquele tipo de olhar, você coloca nos olhos de Jesus? Aquele jeito de lidar com o outro, aquele jeito de conversar, dá para colocar em Jesus? Parece com Jesus? Porque se não parece com Jesus, gente, não é de Deus. E é óbvio que cada um aqui tem sua personalidade, cada um aqui tem seu temperamento, cada um aqui tem o seu jeito. Mas, gente, se o Espírito do Cristo habita verdadeiramente em nós, não tem como você ser um grosso, uma grossa, uma pessoa destemperada, uma pessoa agressiva, uma pessoa nada humilde, uma pessoa esquisita e falar que você é de Deus. Tem uma contradição gigantesca. Ah, mas eu sou estourado mesmo, pastor. Ah, pastor, eu perco a paciência. Se as irmãzinhas vêm para cima, eu vou para cima também. Que é isso? Que é isso? Se precisar, eu faço o barraco mesmo. Eu vou. Gente, estão percebendo? Parece com Jesus isso? Ah, pastor, mas tem um esquema lá para fazer lá, dá para tirar uma grana e tal. Parece com Jesus isso? A gente precisa saber discernir, saber sentir o cheiro que está escapando pelos poros das pessoas com quem nós estamos lidando. É de Deus ou não é de Deus? Eu escuto esse conselho daí, dessa fonte ou não. Essa fonte é boa ou não é? Essa fonte é de Deus ou do diabo? Essa fonte é de Jesus ou do anticristo? De quem é? Parece com Jesus? É que nem uma historinha que eu vi, né? A menina ia casar, aí ela falou pro pastor assim, pastor, tô apaixonada. O cara, demais, me trata bem, me ama, quer cuidar de mim, quer me ajudar, parceiro. Queria que você fizesse meu casamento, pastor, vai ser dia tal, já está tudo certo, pago, lugar lindo, maravilhoso, nossa, vou chegar de helicóptero. Só que tem um problema, eu estou um pouco preocupada, pastor. Filha, o que aconteceu? Ele bate na mãe, de vez em quando ele perde a paciência com ela, e dá uns tapas na mãe. O que você acha que vai acontecer? Parece com Jesus um trem desse aí? Parece com Cristo? Parece com Jesus. Estão entendendo o que eu estou falando? É brincadeira aqui, é uma ilustraçãozinha na homilética para o sermão ficar mais interessante. Mas é seríssimo. É seríssimo. É muito sério. Porque é disso que vai depender a sua capacidade de discernir os espíritos. Para você saber se é de Deus ou se não é de Deus. Se é de Jesus, não é... Ah, pastor, mas aquela pessoa, ela é de oração. É de oração, mas quando acaba a oração, ela dá tapa nos outros, meu. Que isso? Se parecer com Jesus.
não é ser religioso. Estão percebendo? É se parecer com Jesus, não é vir na igreja. É se parecer com Jesus, não é professar que Jesus veio em carne. É se parecer com Ele. É ser manso como Ele. É ser humilde como Ele. É se doar como Ele. É se entregar como Ele. Se sacrificar como Ele. Querer verdadeiramente fazer amigos como Ele. É sempre escolher ficar na situação daquele que é traído, não daquele que trai. É sempre escolher na sua vida ficar na situação de quem foi abandonado como o nosso Cristo foi, e não com a multidão que pedia Barrabás. É sempre escolher, muitas vezes, os piores caminhos para se parecer com Cristo. Isso pode significar ficar mais pobre, ficar com menos amigo, ficar mais isolado, sei lá. Tem um monte de consequências, mas é se parecer com Ele. É se parecer, é se parecer mais fraco na opinião pública. É ficar, às vezes, no lugar, é ficar junto dos derrotados. É ficar junto daqueles que são os perdedores. É ficar junto dos piores das histórias. Isso queima o filme. Isso faz você perder emprego. Isso faz você perder credibilidade. Mas é se parecer com Jesus. Que espírito com que você está lidando? Faz essa pergunta para ele. Parece com Cristo? 1 João 4, de 7 a 8. A gente vai avançar um pouquinho, hein, gente? Vamos lá. 1 João 4, de 7 a 8. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amados, 1 João 4, de 11 a 12. Visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. 1 João 4, 20 a 21. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Você quer discernir se aquele espírito é de Deus ou se não é? Ele ama. Tem amor. E como bem disse o Pablo Deiros hoje pela manhã, né? Não é amor se, eu amo se ele me der isso. Se ela fizer isso para mim. Não é amor para, eu amo para conquistar aquela vaga de emprego. Eu amo para conquistar alguma coisa, para ter algo. Não. É amor incondicional, amor apesar de. Apesar de. Tem amor nesse espírito com que você está lidando? O vocabulário, as atitudes, é de pessoa amorosa. É de gente que ama. E é óbvio que aqui o texto deixa evidente isso. Não se trata de dizer eu amo a Deus. O amor a Deus sem o amor ao próximo é uma piada. É uma hipocrisia. É um tiro no pé do seu testemunho completo. É uma queimação de filme celestial. Quem ama, ama o outro. Quem ama, ama o próximo. Quem ama, ama os irmãos e as irmãs. Ama até as pessoas mais difíceis de amar, mas ama. É amoroso, é amorosa. Tem amor. Amor. Que não é condicional. É um amor de gente que ama, apesar de qualquer coisa. Apesar de ser meu inimigo. Apesar de querer meu mal. Apesar de pisar no calo do meu pé. Apesar de tudo. Amo. Pergunta para o espírito que você está lidando: você ama? Você gosta do amor? Você fala sobre amor? O Pablo aqui de manhã, foi muito impactante a mensagem dele, e ele falou sobre identidade cristã. E ele falou assim uma hora, um dado momento, os irmãos vão se lembrar, é tudo sobre amor. É amor, gente. É amor.
Está na igreja, mas não quer amar, não gosta de falar sobre graça, não gosta do tema da misericórdia, não gosta de amor, não gosta, sabe, de perdão. Isso aí. Eu gosto, pastor, eu gosto da raiva, eu gosto do ódio, eu gosto da violência, vamos para a cruzada, vamos matar os infiéis, vamos acabar com os ímpios, em nome de Jesus que vem em carne. Que isso? Que isso, gente? Nós somos o povo do amor, a gente é radicalmente apaixonado pelo amor. Radicalmente apaixonado pela graça do Senhor, que é amor, radicalmente apaixonado pela misericórdia divina, radicalmente apaixonados por perdoar, radicalmente apaixonados para amar, por amar. Esses somos nós, esses são os filhos de Deus. Se não é isso, é filho de outro. E segundo a menininha lá que veio no acampadente, tem chifre. Ela falou lá, isso aqui é isso aqui, pastor. É o capeta, isso aí não é de Deus não. Sai fora, se não é do amor, sai fora, dá linha na pipa, como dizem aí, o pessoal aqui que está onde solta a pipa, dá linha na pipa. Vai para a próxima. Se não ama, se não tem amor, eu não quero conselho de uma fonte que não tem amor. Eu não quero conviver com quem não ama. Eu não quero contribuir com uma comunidade de fé religiosa, evangélica, que não tem amor. Isso não é de Deus. A nossa marca tem que ser o amor. Por fim, sexto elemento, pergunte para essa pessoa, pergunte para esse espírito. Pratica o evangelho? 1 João 2,29. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. É praticar o evangelho, é praticar Jesus. O diabo, ele é contrário ao Cristo. Se Cristo tem perdão, aqui tem ressentimento, tem ódio, tem vingança. Se aqui tem amor, aqui tem indiferença no diabo. Se Cristo é misericordioso, no diabo é condenação, apontar dedo na cara e falar, vai para o inferno, vai queimar. Estão entendendo? É praticar o evangelho. 1 João 3,10. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Esse negócio de justiça, pastor, é um negócio meio esquisito aí, ficar, poxa, pastor, igreja, se preocupando, 80 cestas básicas, pastor, para quê? As pessoas estão com fome, aí o vagabundo não trabalha, vagabundo. Gente do céu, justiça. O mundo é injusto, o mundo é mau, o mundo é cruel. Sabe o que é você perder o emprego? Já falei isso aqui, perdeu o emprego ali de cobrador em ônibus, não conseguir se realocar e parar na rua. Se o seu coração não queima, se o teu coração não arde, vendo um indivíduo preso no crack, querendo um tratamento e sendo obrigado ali, não tendo uma saída, não tendo uma luz, não tendo um estado, não tendo uma igreja, alguém para ajudá-lo, para socorrê-lo. É nóia. Se o teu coração não queima por justiça, por emprego para todo mundo no nosso país, emprego digno, por todo mundo alimentado com o mínimo necessário para a gente poder ter uma qualidade de vida. Se o teu coração não queima por gente que não tem onde morar, não tem um teto digno, ajeitadinho, se o teu coração não está nisso, é dessa justiça que João está falando. Não procede de Deus. Se você não ama o outro, você não ama o próximo, não ama o seu irmão, não procede de Deus. 1 João 3,15, um pouquinho mais para frente. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Gente que assassina o irmão. Eu tenho uma coisa triste para partilhar com vocês nessa noite. Triste. Eu, nos meus 34 anos, com toda a experiência que eu já tive, já trabalhando
no mercado de trabalho e toda essa experiência que eu já tive pastoral, que não são muitos anos, sei disso, mas eu já vivi o suficiente para perceber, gente do céu, como surge mentira contra outros irmãos dentro de comunidade religiosa. Como a mente do religioso é capaz de criar coisas, fantasiar coisas e soltar. É como meu tio falou esses dias, né? O Luan conhece meu tio, conheceu ele recentemente. Ele falou assim, né? Você sabe como que o crente faz fofoca? Ele contou essa pra gente, sabe? Ele fala assim, ele fica sabendo de alguma coisa, aí ele chega assim, vem aqui, gente, queria orar por aquele irmão, queria orar por aquela irmã lá, né? Mas aconteceu alguma coisa, aconteceu, nossa, vocês não sabem, mas Deus tenha misericórdia, né? Mas vamos colocar em oração, porque ele aconteceu isso, é adúltero, tá fumando, foi no Lollapalooza, percebe? É gente que ataca a reputação alheia, assim, barateia a vida do outro, sabe? Trata o outro como se fosse um objeto. É gente que assassina o outro. Isso é grave, gente. Isso é triste. E quem é de Deus, pratica o Evangelho. Quem é de Deus, quando você sabe que o Espírito é de Deus, você pode confiar, você pode sentar e falar assim, meu irmão, eu queria confessar para você aqui o que está dentro. Queria confessar. Olha, se a gente praticasse o Evangelho, a gente não precisaria do Celebrando a Recuperação. A gente não precisaria de um programa para a gente ficar falando toda vez lá, é sigiloso. Se a gente precisa do CR, é porque tem um problema na igreja. Não estou falando aqui, estou falando na igreja como um todo. Porque falta prática do Evangelho. Praticar a justiça, amar os nossos irmãos. Não praticar o que o diabo pratica, praticar o que Jesus pratica. Prática, vivência, Evangelho, fé, é para praticar. A gente não vem para a igreja para entupir a nossa cabeça de informação. A gente vem aqui para ser impelido pelo Espírito a sair daqui e praticar o Evangelho. E a prática implica em a gente não ser leviano, a gente não ser irresponsável. Implica em a gente praticar aquilo que Cristo nos ensina. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus, não procede de Deus. Não procede de Deus. Eu espero sinceramente que você saia daqui nessa noite uma ferramenta poderosa na sua mão, que é a palavra, que é o Evangelho, que é esse ensinamento, para você poder discernir, para você poder tatear. Tem hipocrisia? Pula fora. Tem egoísmo? Não é de Deus. Está a favor da vida? Opa, é de Deus. Está a favor da morte? É do diabo. Parece com Jesus? Ama? Pratica o Evangelho? Questione, interrogue os espíritos. Interrogue os vídeos do YouTube, interrogue as mídias sociais, interrogue as pessoas com quem você lida, interrogue o seu chefe, interrogue os seus colegas de trabalho, interrogue a sua namorada, interrogue o seu namorado, interrogue seus filhos, para você poder contribuir e ajudar, caso eles estejam num caminho equivocado. Interrogue a sua igreja. Interrogue as instituições religiosas, interrogue os pastores, interrogue as pregações, interrogue os movimentos geopolíticos, interrogue a política, interrogue tudo, para você ser capaz de discernir. Mas eu não posso ir embora sem fazer essa pergunta também para você. De qual espírito você é? De qual espírito você é? Quero te convidar a baixar sua cabeça, colocar sua vida diante do Eterno, do Senhor. E nós vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela é libertadora, ela é viva, ela é fonte de sabedoria. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa noite.
em que a gente pôde aprender tantas coisas importantes, e a gente te pede que o Teu Espírito Santo seja em nós, para que sejamos capazes de discernir. Nos dá olhos espirituais para enxergar, nos dá verdadeiros olhos espirituais, segundo aquilo que nós aprendemos aqui em 1 João. Nos dá a capacidade de discernirmos espíritos, para sabermos o que é de Deus daquilo que não é de Deus, para não sermos enganados, para não sermos iludidos, ludibriados, para não sermos manipulados. Nos dá olhos espirituais, Senhor. Nos dá olhos espirituais. E eu te peço, Senhor, se porventura há alguém aqui nessa noite que percebeu que o seu espírito não está alinhado com o Espírito de Deus, que em nome de Jesus haja arrependimento. Que em nome de Jesus haja a presença do Senhor, a presença real do Senhor. Haja conversão, haja mudança de rota, haja um retirar de escamas dos olhos. Haja, Senhor, uma transformação real pelo Teu poder. Em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Vamos cantar. Eu queria pedir licença para os irmãos. Vamos cantar Vim para Adorar-te. Queria te convidar.